Olha, aqui estamos nós, Vânia, muito bem, Ana Paula. E aí aguardar as pessoas chegarem. A doutora Gilca. Olá, Dulcinéia, presente. Vânia, vamos só aguardar agora a doutora Gilca chegar, porque a gente fez o teste inicial. Jefa, presente. O Marcos, Duda. Jefa deve ser o Grupo Espírita Francisco de Assis, né? Enquanto a doutora Gilca não chega, a gente fez o teste agora há pouco, deu tudo certo. Eu estou encontrando ela aqui, ela deve estar chegando agora. Eu vou fazer uma leitura a título de prece, a leitura do livro Antologia da Espiritualidade, de Maria Dolores. Desejando boa noite a todos os presentes, as pessoas que estiverem ouvindo. A live vai ficar salva e as pessoas poderão assistir posteriormente. Olá, Regiane. Então, a título de prece, enquanto a doutora Gilca não chega, o título da palestra de hoje é sobre o suicídio ante a justiça humana e divina, e a mensagem a título inicial de Maria Dolores é: onde estiver Jesus. Doutora Gilca já está presente, muito bem. Estou fazendo, doutora Gilca, a leitura inicial e a gente inicia com a sua palavra. Onde estiver Jesus. Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erro, falha apareçam, embora, ainda mesmo se o mal em torno desarvora, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a vida mora. A caridade reina, a esperança ora a hora. Alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, humilhado ou sozinho, nas desfigurações e aleives do caminho, inflama-te de amor, sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e redenção do mundo. Então, com essa mensagem, onde estiver Jesus, nós damos por início a nossa reunião de hoje e vamos chamar a nossa querida para nos trazer essa reflexão em torno dessa temática tão preocupante nos dias atuais, que é o suicídio. Olá, doutora Gilca. Olá. Então, é uma alegria tê-la conosco nessa live sobre o suicídio. Nós atendemos a um apelo da espiritualidade em nossas reuniões mediúnicas, que os espíritos amigos nos pediram para trazer algumas reflexões sobre essa temática nesses dias. E é com muita alegria que nós temos a sua presença. Agradecemos imensamente a senhora ter dedicado o seu tempo para trazer essas reflexões e estar aqui conosco. Grande prazer para mim, como sempre, Robson. Agradeço o convite. É uma satisfação estar novamente em nome da instituição, do GEGAD. Um abraço a todos que fazem parte da instituição, bem como também aqueles que estão participando, aqueles que a gente mandou o convite, com certeza você mandou também. E nesse momento que nós estamos vivenciando, tratar de um tema como esse, diante de tantas angústias, é muito importante. E, ademais, vindo da espiritualidade, nessa inspiração aí que você recebeu e a sua equipe. Uma satisfação para mim. Então, nós solicitamos propomos como uma sugestão essa temática do suicídio diante a justiça humana e diante a justiça divina. Porque algumas perguntas podem surgir decorrente disso, considerando, por exemplo, se nós atentamos contra a vida de outro, nós seremos incriminados, teremos todo um processo jurídico, se eu atentar contra a vida de outro. E se eu atentar contra a minha vida? Isso, na perspectiva do direito, na perspectiva da justiça, tem alguma implicação?
como é que a justiça humana vê o suicida? Essa seria um Bem, mote inicial para sim. Bem, na verdade, a gente primeiro fazer essa abordagem jurídica. Na verdade, a gente precisa entender que esse comportamento, né, que é considerado pelo direito não configura crime, né? Mesmo na forma consumada ou tentada, ou seja, consumou o suicídio ou tentou suicídio, para quem tentou o suicídio, para quem consumou, não vai ser considerado crime. No entanto, considera-se delito no caso de qualquer pessoa que instigue, induza alguém a ou auxilie alguém a cometer o suicídio. Se a gente for perceber, em termos jurídicos, não há essa. E mesmo havendo a tentativa, a pessoa sobrevivendo, até porque a penalidade, a pessoa já está ela própria sofrendo, então o direito não vai punir essa pessoa. Se a gente for ver numa questão histórica, é bom a gente fazer um levantamento disso, nas legislações estrangeiras de outros países, em outras épocas, determinava a impossibilidade de honras fúnebres. Então, o corpo era lançado nas estradas públicas, havia o confisco de bens. Então, alguns países, inclusive os nobres, perdiam os escudos e, inclusive, seus castelos eram demolidos. Meu Então, Deus! havia toda uma repercussão, tanto na questão espiritual, né, mesmo, porque, querendo ou não querendo, seus familiares ficavam com essa nódoa e, inclusive, com o confisco dos bens, havia todo um prejuízo para a família. Se a gente for falar também no direito canônico, que é um direito, na verdade, vinculado à igreja, mas como direito canônico durante muito tempo, a gente sabe que na época da Idade Média, onde havia uma supremacia da igreja, e aí não vai nenhuma crítica direcionada a nenhuma religião, claro, mas só mostrando em termos históricos, o direito canônico ele havia uma simbiose, né, uma fusão praticamente, uma influência muito grande do direito canônico no direito, né, nas ciências jurídicas. Então, normalmente, havia uma excomunhão das pessoas suicidas, não havia missa para os suicidas, isso perdurou durante muito tempo, não só na Idade Média, né? Até o século XX não havia as missas e nem orações, como muitos ainda hoje acreditam, a gente vai até mencionar. Então, em termos, essa seria um levantamento na questão, a título de curiosidade, nós temos essas repercussões que, de uma certa forma, estigmatizantes ainda são, mas ao menos foi abolido em muitas legislações, né, no mundo todo a questão dessas repercussões tão fortes como o confisco e como outras repercussões, como, por exemplo, as honras fúnebres que eram literalmente proibidas. Eu lembro agora, eu me dei conta agora do filme de Divaldo, o filme recente de Divaldo Pereira Franco. Tem uma passagem lá que a irmã dele cometeu suicídio, né? E na cena, uma das cenas do filme, o padre realmente, a senhora falando, me lembrei agora, o padre não faz a Sim, missa, né? É porque não ela permite. cometeu suicídio. Meu Inclusive, Deus. até é motivo da mãe de Divaldo ela ter se distanciado, né? É Porque verdade. ela entendeu que seria uma ausência de perdão de Deus. Então, é importante a gente ver essa questão histórica durante tanto tempo, né, pelo direito canônico, mas se perdurou com essa imagem, trazendo grande sofrimento para a família, e nós entendemos como espíritas também que para o espírito daquele que cometeu esse ato tão violento. Eu queria fazer uma abordagem, a gente tem algumas questões que a gente precisa levantar e entender que o suicídio, o que leva uma pessoa a retirar a sua própria vida? É algo muito impactante, são vários, se a gente for ver um fator, não existe um fator, são vários fatores de ordem social, psicológica. Existem também, a gente sabe que a depressão tem muito vínculo com a chegar a esse ato extremo, porque leva muitas vezes até repercussões de ordem psicológicas e psiquiátricas. Então,
é uma certa imaturidade espiritual de não conseguir lidar com esses desafios da existência. E fazendo um paralelo agora, lógico, com o momento atual, se a gente tem desafios, imagine os desafios que a gente está passando agora em virtude de uma proposta tão diferente, tão inovadora, e eu dizia que sem precedentes. Eu já tenho falado sobre isso, que em que pese haver outras pandemias em outros momentos, a gente sabe que existiu a peste negra, a gripe espanhola, mas não com a repercussão que está tendo essa pandemia, em virtude da gente ter uma informação em tempo real, a todo momento, isso faz com que a gente acompanhe isso de perto, e as energias deletérias nos atinjam de uma forma muito mais impactante. É lógico que a gente também tem a possibilidade de a gente ter conhecimento das informações do que está acontecendo também para se melhorar, se trazer as precauções, mas ao mesmo tempo também as notícias deletérias e as energias negativas atingem a gente quase que diuturnamente, porque desfilam-se nos noticiários essas informações constantemente e a gente precisa estar muito atento a isso, porque gera essa áurea. Interessante, eu comentava, eu particularmente não tenho nunca tive depressão, nenhum indício assim a tristeza, mas me senti diversas vezes. É normal a gente sentir algumas tristezas, alguns momentos, mas assim, me senti em alguns momentos muito triste. Eu disse, nossa, porque eu estou tão... Então, a gente percebe que está diferente. Então, é por isso que a gente tem que estar vigilante, porque os desafios que aparecem na vida, inclusive o Livro dos Espíritos aborda muito bem isso e discorre a partir da pergunta 943 até a pergunta 957, quando na pergunta 943 ele exatamente indaga o porquê. Desculpa estar aqui balançando, deixa eu consertar. Ele indaga o porquê da pessoa chegar a esse ato extremo. E aí menciona a ociosidade, a falta de fé e a saciedade. Nós vivemos num momento, a gente sabe, antes da pandemia, a gente já via um momento de crise de fé, alguns conflitos com relação às informações religiosas, onde a gente poderia estar se congregando como irmãos que somos, independente da crença que temos, mas todos levam ao nosso Criador. Então, com base nessa falta de fé, uma certa ociosidade e uma certa saciedade, porque hoje a gente tem uma característica interessante na nossa sociedade, tudo muito instantâneo. Nós vivemos num mundo onde a gente vive no automatismo, ninguém tinha tempo para parar, para discutir, para conversar, para dialogar, para se conhecer, para refletir. Uma certa saciedade, porque a gente vive num mundo realmente hedonista, onde as pessoas valorizam muito as questões materiais. Então, era preciso essa parada estratégica do Criador sobre os desígnios. Claro, quem está no leme, orientado pelo Criador, é o nosso Mestre Jesus, onde é muito importante essa abordagem do Livro dos Espíritos, e quem puder ler essas questões da 943 a 957, essas perguntas, onde ele aborda várias questões importantes para que a gente possa entender a importância de evitar esse ato extremo. A tristeza é algo muito natural na nossa vida, em diversos momentos, até porque o cardápio dessa estágio de vida que nós estamos vivendo, no aspecto de evolução humana, é natural que aconteçam dissabores, né, na nossa vida, porque o cardápio que nos apresenta o mundo de provas e expiações são desafios. Então, vivenciar as tristezas é natural. Faz parte. E é importante até que a gente vivencie, no sentido da gente refletir sobre elas. A gente vivenciá-las, não se afundando, nem se desesperando, mas avaliando, porque não vivenciar isso também, porque muitas vezes as pessoas nem querem ter tristeza, querem tomar um remédio para dormir, não querem vivenciar os momentos de dificuldades.
chegou a um ponto, e a gente vai falar um pouco mais da importância da família, por exemplo, e a gente tem um modelo, porque no mundo que a gente vive atualmente, a gente chegou a um estágio de evolução muito importante. É claro, avanços tecnológicos incontestáveis, nunca tivemos tanta tecnologia, tanto avanço, tanta facilidade, mas isso também fez com que a base, que é o pilar da nossa sociedade, que é a família. O grande edifício da sociedade está sobre os pilares da família. Então, a família se desestruturou em várias bases em virtude de um modelo que ainda não foi criado. A gente veio, se a gente for observar, a posição, por exemplo, da mulher na sociedade modificou bastante, que bom, mas também a gente viu o homem e a mulher fora do lar completamente. E até tem alguns que já dizem a geração Wi-Fi, né? Onde os filhos são criados por um excesso de informação, muitas vezes deturpada. É lógico que a gente não vai deixar de reconhecer uma certa importância da tecnologia, uma vez que ela traz uma facilidade de pesquisa, uma facilidade da gente poder se comunicar, assim como a gente está fazendo agora. E quantas pessoas estão tendo a oportunidade de ver nessa comunicação esse momento de reflexão. Mas, por outro lado, também criou uma estrutura onde, se a gente havia um materialismo ainda muito grande na sociedade, onde houve um conflito muito grande, ainda precisa de uma aliança muito grande entre a ciência e a religião, um embate muito grande que a gente passou, 1000 anos de Idade Média, a ciência quis ser melhor do que a religião, né? Quis até negar Deus, e a gente viu que esse sistema ele não preenche o ser humano. E a gente pode lembrar numa passagem disso, a parábola do filho pródigo, quando o pai sai, o filho pede a herança e vai embora e gasta tudo. É muito simbólico. Jesus é maravilhoso, porque ele traz, se a gente for fazer, e ele traz um simbolismo muito grande de todas as passagens dessa parábola, que é linda. Porque ele diz, olha, o filho vai, pai, me dá a parte que me toca na herança, e o pai dá, e ele vai, dissipa tudo, e quando ele já volta, né, com nada nas mãos, e começa a perceber que o emprego que ele arrumou, a comida que ele comia, os porcos da fazenda do pai comia melhor do que a comida que ele estava comendo. Então ele disse, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, olha, pai, eu posso ser um servo, mas eu quero voltar a viver, porque aqui tu tratas melhor os teus porcos do que eu a situação que eu estou vivenciando. E o pai recebe ele de braços abertos. Mas aí essa é uma parábola que nos mostra que o homem está vivenciando um momento, a gente sabe disso. Estava chegando a um extremismo. Muitas vezes o livro dos Espíritos diz muito isso, que nós precisamos, às vezes, viver o extremo, né, da dificuldade para que a gente possa valorizar a renovação, para que a gente possa entender que precisa renovar. Então, chegamos muitas vezes a um extremo, a gente percebe uma áurea de muito materialismo. E não digo só o materialismo daquelas pessoas que se consideram ateias, não. É muito mais grave do que isso. As pessoas que se dizem religiosas, mas são religiosas de carteirinha. As pessoas que vão para os templos apenas para cumprir o protocolo. Né? Eu estou indo para a minha igreja, estou indo para o centro, eu estou indo para a minha... estou cumprindo a minha tabela, estou distribuindo alguns bens e está tudo certo. Quando, na verdade, nós estávamos deixando de vivenciar a verdadeira mensagem cristã, de ser verdadeiros cristãos, de olharmos para dentro de nós, nos conhecermos e nos melhorarmos, para poder vivenciar melhor a experiência familiar, porque Jesus, que é o maior representante, o maior símbolo, que trouxe o maior símbolo de Deus aqui na Terra, o maior representante de Deus aqui na Terra, ele nos traz uma mensagem de que a família é o laboratório. Nós precisamos haver uma amorosidade com todos nós que somos irmãos aqui na Terra, mas a proposta de Deus para nós foi trazer esse laboratório que é a família. Como é que a gente vai se dar bem com o mundo inteiro se a gente não começa
a introjetar os próximos, mais próximos, que são os nossos entes queridos. Então, a proposta divina de trazer, e é importante a gente lembrar disso, para trazer base para esse edifício que é a sociedade, e a gente essa é um grande propósito, a gente se internalizar e nos conhecermos. Não era à toa que Santo Agostinho diz, lá na pergunta 919, muito sabiamente, onde ele lembra que um filósofo já dizia, um filósofo grego, conhece-te a ti mesmo. Fazendo a proposta que a gente nos conhecêssemos. E alguém pode dizer assim, mas o que é me conhecer? Como é que eu vou me conhecer? Começa a te observar. Se você não tem um ponto crítico sobre você, não é crítico, gente, para se anular, nem se autoculpar, não. Porque se você cometeu alguns equívocos, vá adiante. A gente pode lembrar aí uma passagem de Paulo. Paulo foi um homem muito equivocado. Apesar de entender que estava seguindo os ensinamentos, Paulo de Tarso, hoje, para alguns membros da igreja, por exemplo, católica, São Paulo, mas Paulo de Tarso, que depois Saulo, que antes era Saulo, né, que se transformou em Paulo, quando ele se transformou no novo homem, quando ele teve as portas de Damasco, que ele viu a figura magnífica de Jesus, que chegou com aquela claridade a chegar até cegá-lo, ele não, em nenhum momento, apesar de que não foi uma transformação, gente, é muito importante aquela passagem de Paulo no deserto, até o encontro com Jesus, é uma passagem belíssima, porque mostra que naquela passagem ele vai ali refletindo. O livro Paulo Estevo, o livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, faz uma abordagem belíssima dessa passagem de Paulo e ir avaliando. Então, é essa proposta que Jesus nos faz do deserto, em que possamos entrar em nós mesmos e analisarmos. Quando a gente tem esses momentos para nos analisarmos e ver, olha, o que é que eu preciso? Porque muitas vezes a gente tem uma tendência de olhar e enxergar os defeitos dos outros e não enxergar os nossos. Então, não para nos culpar, mas começar a analisar os nossos, o que é que nós temos para que possamos nos modificar. E aí, a gente vê que a doutrina espírita nos propõe, e embora ela não tenha aquela visão condenatória acerca do suicídio, de que você vai para o fogo do inferno, como se Deus fosse um juiz irremediável, implacável, pior até do que um juiz humano, mas a doutrina espírita nos esclarece, nos abre o raciocínio para quem entender que, embora não haja penas determinadas, a maior consequência do suicídio é o desapontamento. É um completo desapontamento, uma ilusão para aquele... Porque, na verdade, o suicida não quer se matar, ele quer acabar com o seu problema. Ele quer, né, que... Ele acredita que, tirando a vida, ele vai resolver aquele problema que tanto lhe angustia. Como os fatores que determinam para muitas pessoas o suicídio não é um só, são diversos, o efeito é muito contrário àquele que a pessoa tenta atingir, né? Não, eu vou acabar com a minha angústia. Não vai acabar, infelizmente. O desapontamento é muito grande, de muito sofrimento para o espírito, embora a gente entenda, claro, cada espírito vai ter, mas em geral há uma repercussão. O livro Memória de Suicida é um best-seller acerca disso, quem quiser ler, é um livro que trata dessa questão. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, a fazer uma abordagem sobre suicídio, ele traz uma esperança, dizendo que a gente tem que ter uma certeza na vida futura. Abreviar a vida, a gente se livra de um mal para entrar em um outro maior ainda, mais longo e mais terrível. E muitas vezes essas ideias materialistas e hedonistas, elas levam ao suicídio. É o que eu estava mencionando com relação à parábola do filho pródigo. Divaldo cita muito que é como a água do mar. Experimenta tomar água do mar. Se toma água do mar, você fica morrendo de sede. Se toma mais água do mar, você vai ter mais sede ainda. Então, quando Jesus faz aquela proposta lá
no poço da mulher samaritana, que ele diz, essa água que beberá jamais sentirá sede. Então, a proposta exatamente de beber dos ensinamentos para que a gente possa sair nesse momento que a gente está vivenciando essas dificuldades, que, lógico, daqui a pouco a gente vai ter algumas mudanças, mas, com certeza, tudo isso que está acontecendo no mundo vai fazer com que o mundo mude em vários aspectos. Nas profissões, no relacionamento entre os cônjuges, na educação dos filhos. Vai ter, gente, muitas coisas boas, sim. Nós vamos avaliar as mudanças, até porque a previsão é que a gente vai ter um progresso, vai acelerar o progresso em centenas de anos. Em centenas ou até centenas de anos, em virtude da gente poder agora mobilizar muitos recursos, a gente poder usar a nossa criatividade, é importante agora a gente usar nossas potencialidades, e em vez de a gente pegar os nossos momentos de dificuldade agora e entender que Deus não manda um fardo maior do que a gente possa carregar. Então, todas as dificuldades que surgem para nós, e a doutrina espírita nos esclarece também acerca de quanto a encarnação é todo um trabalho de encaixe, é um planejamento, gente. Para você encarnar, existe todo um cuidado de planejamento de quem será seu pai, quem será sua mãe, para se encaixar isso. Existe tanto que nos livros acerca da vida do mundo espiritual, de André Luiz, ele mostra isso, que quantos espíritos programam tanto tempo para poder fazer esse encaixe, de encontrar, porque fiquem todos certos que nós temos a mãe que precisamos ter, o pai que precisamos ter, a família que precisamos ter. E, enfim, é tudo muito bem planejado. E quando a gente... O fato de alguém cometer um ato tão drástico como esse, ele vai quebrar toda essa estrutura que foi programada para nós. É importante a gente entender também que, embora algumas pessoas comecem a pensar que as vicissitudes, as dificuldades, os desafios, ela não pode suportar, mas não falta para nós as potencialidades para que a gente possa superar, suplantar essas dificuldades. Não nos faltam. As capacidades, elas são inerentes a nós. Então, não tem nenhuma dificuldade que, porventura, nós estejamos passando, que nós não temos potencial. Até porque nós temos a centelha divina dentro de nós, como DNA, como filho de Deus, como filhos de Deus, e temos que entender que fomos programados até para essas dificuldades. Podemos suportar. É lógico que precisamos de mecanismos importantes para que a gente possa vivenciar essas dificuldades fortalecidos através da oração, através dessa conectividade com o Pai Celestial, através dessa fé. Muita gente falava muito sobre a questão da fé, que a fé não é só acreditar, que é uma entrega, é se jogar nos braços do Pai, independentemente do que aconteça. Quando ainda nós não exercemos essa fé robusta, ainda é uma fé muito fragmentada, uma fé muito vacilante, aquela que uma grande parte de nós vivenciam. E como está chegando, Robson, aos 30 minutos, eu tenho já algumas perguntas aqui que foram já mandadas para mim anteriormente, e se você achar interessante, se você não tiver nenhuma outra aí, eu poderia comentar aquelas que eu já tenho aqui. Ok. A pergunta seria: é verdade que alguns espíritos repetem em várias encarnações, ou seja, em várias experiências, o ato do suicídio? Então, é verdade, acontece de pessoas, de espíritos que, em diversas sequências espirituais, cometem o suicídio, mas nem podemos suportar, porque precisamos de ver. E normalmente, quando chega em determinada idade, onde os espíritos passaram por aquela experiência, há uma tendência. Mas eu vou também dizer aqui a vocês, gente, que existem pesquisas, recentemente, Rossandro Índia, que é um psicólogo muito de referência no meio espírita, ele até divulgava que houve uma pesquisa de vários psicólogos, psiquiatras, e que eles indicam que eles começaram a pesquisar por que as pessoas chegam a pensar
ou cometem esse ato extremo de tirar a sua vida, será que é por ser homem, mulher, é genética, é condição social? E eles não conseguiam achar uma identificação. E eles começaram a ver que havia um componente, que é o que eles chamam de variação de ambiente não compartilhado. Ou seja, aquilo que a ciência não sabe explicar, ele começa a falar algumas palavras mais complicadas. O que exatamente a gente pode entender variação de ambiente não compartilhado é o que está dentro do nosso chipzinho, que é o nosso perispírito, ou seja, nós temos nós somos vários eus em várias existências, formamos várias personalidades e temos na evolução do ser humano, nós vamos ter aparelhos que vão poder analisar o nosso perispírito, vão identificar até as nossas doenças e as nossas fragilidades, para que possamos tratá-las corretamente. Então, outra pergunta que fizeram, então a gente pode dizer que existe, na verdade, sim, mas que isso pode ser combatido com diversas possibilidades, inclusive no grande arsenal maravilhoso, divino, onde a gente pode aurir várias mensagens evangélicas que podem fortalecer o nosso coração. E uma outra pergunta seria: a punição de Deus, no caso do suicídio, é preciso que a gente entenda que o Pai amoroso, que Jesus trouxe essa figura do Deus amor. Deus é misericórdia. Deu uma pausazinha. Eu mudei um pouco ali para ficar com uma... bem, na verdade, assim como Deus não perdoa, alguém vai dizer, não, Deus não perdoa, porque Deus não se magoa. Por isso que Deus não precisa perdoar, Ele nos ama. Mas a gente precisa entender que as leis de Deus, elas estão na nossa consciência, estão impregnadas em nós. Então, veja bem, apesar de não ser espírita, mas Freud, que era um cientista na área da psicologia, ele já tinha uma frase que ele, intuitivamente as pessoas não entendem, mas vão entendendo. O nosso sensor interno é pior do que a sociedade. Veja o que Freud dizia. Significa que nós somos jogadores de nós mesmos. Então, embora não haja uma punição de Deus, mas como nós temos dentro de nós, as leis divinas estão dentro de nós, é uma transgressão a lei de Deus. O fato de nós tirarmos esse empréstimo, que é a nossa veste, que é uma oportunidade de vivenciarmos experiências que vão nos trazer, fazer com que a gente impulsione a nossa evolução. Então, através da nossa própria consciência, a gente vai ter as consequências que nós mesmos criamos. Porque precisamos vivenciar. É lógico que não vou dizer que existem penas determinadas, exatamente a pena igual para cada um, até porque a cada um segundo as suas obras, e uma obra divina, ele vai apurar tudo que foi feito de bom e de mal nessa e em outras vidas. É um exemplo. Existe outra pergunta também aqui, que é muito interessante da gente fazer, todas as pessoas que se suicidam em outras experiências, em outras vidas, ela vai nascer com uma deficiência. Essa é a regra. E a deficiência é correspondente com aquela lesão que você teve. Mas isso não é uma regra absoluta. Ivone do Amaral Pereira, que foi a escritora do livro Memória Suicida, que ela veio com a missão de ajudar os suicidas, ela tinha sido, em outras experiências, uma suicida. Mas como ela tinha, e aí, lógico, dentro de todo a experiência dela, as vivências em outras vidas, deu a ela a oportunidade, mas aí também, lógico que ela teve algumas coisas que ela teve que renunciar em virtude desse ato extremo, mas é importante que a gente possa vivenciar, verificar que essas possibilidades que Deus nos dá são muito amplas. E outra pergunta interessante, se não tiver mais nenhuma aí, tiver mais algum aí... Tem uma aqui, parecida com a primeira que você falou, a doutora falou do karma, certo? É assim, Vivi Bechados, a pergunta. Sempre ouvi falar que para reencarnar temos a vida toda descrita para poder ter a evolução. E tudo já está determinado o que vai acontecer. Como o suicida não é mostrado antes da reencarnação? Deu a entender que a pergunta em resumo porque não é mostrado não, que... Na verdade,
não há nenhuma previsão, nenhum planejamento para ninguém se suicidar. É verdade isso. Mas também é preciso dizer que aquele espírito, diante de várias experiências nessa e em outras vidas, ele tem uma tendência, né? Então, pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Gente, ninguém está planejado para nada. Inclusive, por exemplo, se fosse assim, ninguém está planejado assassinar uma pessoa, né? Ninguém está planejado fazer um mal desse. E, inclusive, quem é atingido, existe toda uma sequência. Ele iria morrer de uma morte violenta por outro motivo, né? Então, ninguém está com essa previsão de se suicidar. Claro que não. Inclusive, há muita ajuda espiritual. Olha, gente, eu vou dizer. É por isso que diz que existem vários fatores. Por isso que eu, logo no começo, eu não sei se eu falei isso aqui, existe uma frase muito interessante que diz assim, que a morte por suicídio já acontece várias mortes antes de acontecer a morte efetivamente. Você vai morrendo, não é uma coisa... eu vou matar. Quando você decide tomar um ato extremo desse, é porque você entrou no fundo de um poço. Mas para isso, você precisa entender que há tantas e tantas outros instrumentos muito mais fortes para manter a gente vivo. Para manter a gente firme e forte, mesmo diante de tantas diversidades. Então, a espiritualidade, que são os grandes mentores designados pelo Mestre Jesus, que é o nosso grande governante, o nosso amado Mestre, que está acima, a gente precisa entender que ele está no leme, viu? Nosso barco não está à deriva, não. Nossa ordem, as pessoas estão desesperadas, não tem que ter desespero. Quem não tem planejamento somos nós. Jesus tem planejamento, sim. Nós estamos amparados pela espiritualidade, pelos nossos anjos protetores. Eu falei anjos protetores porque é uma expressão bem conhecida, mas nossos guias espirituais, que todos nós temos, nós precisamos utilizar deles agora, porque senão, gente, tem muita gente entrando nesse circuito de pensamentos negativos, de notícias negativas, e se contamina o dia inteiro. Já começa de manhã e vai até a noite. E aí, quando a gente dorme à noite, eu falei sobre isso ontem, vou repetir, é muito importante, a gente vai ali aurir tantas coisas positivas na hora do nosso 1/3, praticamente. Tem gente que mais até, né? Tem gente que dorme mais do que 8 horas por dia. Então, principalmente nessa pandemia, então a gente vai agora aurir tantos conhecimentos, mas as pessoas muitas vezes se contaminam para se preparar. E é importante, é uma pergunta que fizeram aqui, será que os suicídios podem ser sugeridos por espíritos obsessores? Nós, da doutrina espírita, não acreditamos que existam demônios, porque a gente, pela doutrina, nós não acreditamos que Deus criaria espíritos designados ao mal. Mas, infelizmente, nós temos espíritos completamente equivocados, que estão no caminho realmente de prejudicar, de determinar influências nocivas. E nós atraímos esses espíritos por compromissos que nós temos, ou até por sintonia. Porque criamos um padrão vibratório de uma maneira tão forte, né, que nós somos uma antena. Nós somos uma antena, como uma antena de rádio. Então, se você começa a sintonizar certas energias, a gente vai atraindo. Então, é lógico que os espíritos obsessores, e nesse momento de pandemia, é claro que vão pegar as nossas fraquezas para nos colocar lá embaixo mesmo. Mas o bem é muito mais forte. Agora, precisamos que nós, do bem, é por isso que a gente também tem um grande papel importante, todos nós, de propagar esse bem. Uma das perguntas do Livro Espírito diz exatamente isso. Por que o mal Eu lembro propaga tanto? É porque ele é audacioso. E os bons são tímidos. Temos que acabar com essa timidez. É a data do bem, e né? propagar, ou parar com essa discussão. Eu estou dizendo tudo isso acerca do espiritismo, que o espiritismo propaga, mas somos irmãos. Logo na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho lindo quando ele diz que nós temos dissensões em alguns dogmas, mas nós nos encontramos nas leis morais. Falamos uma palavra só, que é a lei de amor, de perdão, de união, de confraternização, de apoio, né? de evitar a maledicência, o orgulho, a vaidade. Então, tudo isso é incomum entre nós. Nesse lugar nós encontramos. Então, é por isso que é muito bonito a gente ver a doutrina espírita. Lógico que para quem não está saciado com a sua doutrina,
Nós estamos de portas abertas para a gente abrir os corações, mas como irmãos, precisamos nos unir nesse momento para nos fortalecer. Então, a gente sabe que todas as religiões combatem o suicídio. Precisamos fortalecer a nossa pilastra, que é a nossa família. Então, nesse momento é muito importante, não com exclusividade. Aquela passagem que Jesus, é linda aquela passagem de Jesus, porque ele fala da importância da família, ele sempre demonstrou isso, a importância da família, dos amigos. Jesus nunca deixou de dar importância, ao contrário, ele tinha amigos, com Maria, com Marta, como Lázaro, como Pedro e os discípulos, que eram todos muito amados por Jesus, tanto que mesmo com medo, que todos os discípulos, na hora da crucificação, que todos receosos, o abandonaram, e ele, quando ressuscitou, ele estava ali, abraçado com todos. Então, é hora da gente agora fortalecer as nossas amizades. A amizade é muito importante. É por isso que a gente, quando Jesus falou, tua mãe, teus irmãos estão aí, ele disse, todos que fazem a vontade do meu Pai são meus irmãos. Para a gente também entender que a gente não precisa ser exclusivista. A gente precisa amar a nossa família, mas a gente também precisa abrir o nosso ciclo, porque nós somos todos irmãos. Fortalecer esse amor à família, porque agora é muito importante. Então, é importante a gente vivenciar agora também essa experiência de observar um ao outro. Às vezes a gente tem algum componente da nossa família que está tão triste, que está tão, às vezes, calado, porque realmente essa tristeza, a gente também não pode menosprezar que existem esses momentos melancólicos, nostálgicos, que muitas vezes vem um sentimento de culpa dessa e de outras vidas. A gente precisa trabalhar. E o diálogo é algo muito importante. Quando a gente coloca esse sentimento para fora, que a gente desabafa, que a gente fala, a gente está vivendo um momento muito individualista, por isso que o mundo chegou ao momento extremo. As pessoas, quando ficam só conectadas, a conexão tem acontecido de uma forma muito intensa, lógico, a gente sabe que tem benefício, mas desde que ela não seja em excesso, tem tornado as pessoas muito individualistas. Olha o que tem acontecido com os nossos jovens. O individualismo ao ponto de os jovens não conversarem com seus pais, não conversarem com... Os jovens hoje se fecharam. É como se a religião fosse uma coisa, você ter relacionamento com Deus fosse coisa de igreja, você ir lá só no templo, eu resto só lá no templo. Relacionamento com Deus é todos os dias, todo momento. É você estar conectado, porque Ele está conosco. Jesus, que é o maior representante da divindade, está conosco. Né? Mas nos desconectamos. É a hora de fazer valer a nossa prece. Para aqueles que tiveram, eu quero também passar essa mensagem para aqueles que tiveram algum parente suicida. É lógico que existe todo um sofrimento, a gente tem que evitar com todas as nossas coisas, e nós temos fortalecimento para isso, sim, de não entrarmos nesse ciclo de depressão, de tristeza, mas a gente manter as preces para aqueles que não estão mais conosco, e para nós mesmos, a prece fortalece. Já existem estudos científicos, é tão interessante, Robson, que quando a ciência se une à religião, eu tenho uma experiência, e a gente sabe que vai acontecer isso, né? Da própria ciência está se aliando, porque a gente vê cientistas já religiosos, mas o vencedor do Prêmio Nobel de 1912, ele escreveu um livro sobre oração, de pesquisas que ele fez. O vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, ele escreveu um livro sobre oração, mostrando o poder da oração. O que é que a oração é capaz de fazer com as nossas vidas? De transformar esses nossos sentimentos, de fazer essa conexão, de criar essa coragem, esse encorajamento, essa perspectiva, essa esperança. E aí eu tenho uma mensagem aqui. Tem alguma pergunta, Robson, que você gostaria? Não, no momento a senhora respondeu toda. Eu só faria uma observação assim da minha experiência, né? Dizendo, eu moro só, mas contextualizando essa questão da tecnologia do individualismo. Se eu fosse pai, tivesse, né, um cônjuge, filhos, tivesse uma família grande, eu estabeleci na hora do almoço não usar celular. Tiraria o celular, porque eu vejo que nas casas as pessoas estão lá almoçando e mesmo assim, ou pega o prato e vai para o quarto, né? Os jovens, que é outra cultura a gente está vivenciando hoje, e se isola. Eu faria na minha família para a gente ter momentos de conversa. Olha, vamos desligar a televisão, vamos lá para fora, vamos para o quintal, vamos para o teatro, conversar, porque eu percebo que muitas famílias
esse isolamento, né? Foi muito bom você falar sobre isso, Robson, para a gente lembrar, mesmo aquelas pessoas que vivem só, né? Porque a gente falou muito em família, mas tem pessoas que ou não estão com Uhum. família, ou não possuem famílias mais próximas. E mesmo assim, se você conhece, ou alguma pessoa que estiver ouvindo, estiver passando por essa situação, eu lembro muito na passagem de Divaldo, que ele dizia: quem é solidário não é solitário. Então, sejamos solidários. É uma grande oportunidade e esse mecanismo, em vez da gente exacerbar esse uso da internet, que realmente não adianta ficar na pandemia agora isolados em casa, todo mundo fechado nas tecnologias, nos seus quartos, como se estivessem em pensões separadas, e não vivenciam momentos de almoçarem juntos, de poder cozinhar juntos, de poder Isso. conhecer um pouco melhor e poder dialogar e poder vivenciar, planejar novas experiências, criatividades, enfim, são tantas oportunidades que a gente pode, nesse momento dessa grande de propósito. A gente tem que ver isso como um propósito. O que é que essa grande mudança, essa parece uma coisa que as pessoas se focalizaram só no coronavírus, no que é pandemia, no que tem de ruim, onde a gente poderia agora parar para analisar o que é que eu tô, o que é que eu quero da minha vida. Porque precisamos nos conectar com a nossa missão. Todos nós temos uma missão, né? Lógico que a missão de quem é pai e mãe já é uma missão de pai, de mãe. Não é a gente fazer grandes missões. Tem gente que quer fazer uma missão para modificar, quando tem tantas missões pequenas e grandes que a gente pode ir se inspirando e nos analisando e avaliando o que é que a gente pode seguir, né? Dando os passos largos. E tem uma passagem no livro de Humberto de Campos que eu acho que é no Boa Nova, um livro maravilhoso, que tem muitas lições, em que ele passa aquela passagem do discípulo, né? De um dos discípulos. Eu agora não me recordo o nome dele, depois eu vou lembrar. E ele conta que ele sentia um discípulo muito triste, estava sempre angustiado, e Jesus chegou a conversar com ele: por que essa tristeza? E ele começou a descrever tantos problemas na vida, e Jesus começou a mostrar a ele que a mensagem evangélica é uma mensagem de alegria, é uma mensagem que traz no coração. A gente precisa plantar a alegria no nosso coração. O que é que acontecia? Ele começou a mudar o comportamento dele. Ele realmente tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento com os irmãos e com o pai, e ele começou a mudar a postura. Porque a gente não muda ninguém, gente. A gente quer, às vezes, que as pessoas sejam assim, assim, assim. A gente não muda. A gente muda para que, com a nossa mudança, a gente faça uma mudança nos outros. E ele começou a mudar. Ele não. Como é aquela história de quem dois não briga quando não quer? Ele não começou mais a rebater. Ele começou. Então, as pessoas começaram, aquela pessoa mal-humorada, aquele discípulo, aquele pescador, que ele era um pescador humilde, tão sempre ríspido. E agora estava dando bom dia para todo mundo. E ele começou a sentir a alegria da mensagem evangélica. Quando Jesus abriu os olhos para ele e disse: olha, a mensagem não é um peso. Tem uma mensagem de Joana de Angelis lá no livro, eu vou ler aqui para vocês, no livro Após a Tempestade, que ela diz assim: aguarda um pouco mais quando tudo te empurrar ao desespero. A divindade possui soluções que desconheces. Nesse livro, Memórias de Suicida, ele mostra exatamente isso. Porque o livro Memórias de Suicida conta vários casos de situações que as pessoas se desesperaram e chegaram a um ato extremo. E eles viram que a solução estava tão mais perto do que eles mais imaginavam. Situações angustiantes que as pessoas às vezes, meu Deus, isso aí não tem solução. Tudo tem solução. E aí ele diz: recupera hoje o desperdício de ontem, sem pensares jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Então, não podemos entrar nesse ciclo, porque são mortes que vão acontecendo no nosso íntimo. A gente vai fechando as portas e vai criando uma tristeza que vai se aprofundando, e a gente vai alimentando aquela tristeza. Então, é preciso que a gente
cada vez mais a gente brote a semente da alegria, mesmo com dificuldades. A fé faz isso. Manter essa fé firme, a fé robusta, ela que é uma entrega, que é uma entrega nos propósitos do Pai. E a fé agora, ela tem que ser fortalecida nesse momento, de entender que tudo que nós estamos vivenciando, mesmo de dificuldades, elas são um grande impulso para a nossa evolução. E lembrar aquela passagem lá de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Linda quando ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou brando, humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, é tão leve, né, a mensagem de Jesus. Tudo com ele fica mais fácil. Mas é preciso que a gente faça essa conexão. Sabe, é um investimento diário fazer isso. Muitas vezes a gente se afunda um pouco, né, em algumas dificuldades, mas nos lembremos sempre de fazer essa conexão, orando, temos oportunidade de ver. Imagina agora a gente na pandemia, quantas pessoas estão se conectando só com filmes violentos, com situações de dificuldade. Então, precisamos alimentar e ver as possibilidades, porque temos possibilidades agora de avançar no nosso progresso. Quando ele disse, nós vamos vivenciando esses flagelos naturais, parece tão ruim, mas ao mesmo tempo, quando ele diz na resposta, o que é que significa? Por que Deus permite? Para permitir o progresso do homem, estamos vivenciando essa permissão de Deus no progresso da humanidade. Então, com o coração cheio de esperança, de fortaleza, que precisamos vivenciar essa experiência. É uma experiência inovadora, é uma experiência transformadora. Ela iniciou a transformação, ela vai continuar. E nós vamos juntos passar por todas as... Doutora Gilca, nós agradecemos imensamente. Eu ia fazer até a leitura da... Não, a gente vai só encerrar, porque senão ele vai fechar rapidamente e aí a gente perde. Já está faltando só 13 minutinhos, mas é só agradecer. Eu ia fazer uma leitura final, que era a título de prece, mas a sua mensagem, além das passagens de Jesus, do vinde a mim, todos vós, foi como um abraço mesmo do Mestre sobre nós, que nos convida a todos a vencer e a sorrir com a esperança, que já serve como uma prece final. Então eu agradeço imensamente. Nós tivemos aqui pessoas aqui de outros estados, como sempre, São Paulo. Outras perguntas foram feitas, mas por conta do tempo não vai ser possível respondê-las agora. E nós agradecemos imensamente por toda a sua orientação, suas mensagens para todos nós. Muita gratidão mesmo. Gratidão minha também, que Deus abençoe a todos. Gratidão. Um abraço a todos. Abraço a doutora Gico mais uma vez. Um abraço a todos que aqui estiveram. Eu vou fechar agora para a gente salvar.